Olá, estamos começando mais um programa Axé, falando de Umbanda e Candomblé. Quero agradecer a audiência, ao pessoal do sul de Minas que está acompanhando, Silvianópolis, Borda da Mata, Pouso Alegre, Santa Rita. E se eu esqueci de alguma cidade que o pessoal encontra comigo, eu peço desculpa, porque são muitos colegas, são vários amigos que a gente tem, graças a Deus, espalhados por esse Brasil aí, né? E nós tendo audiência também em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos. Gostaria de mandar um abraço também ao pai Marcos Siqueira, que a gente fez o último programa aqui na Rede América de televisão, também da região sul, da cidade de Sapê. Um grande abraço a todos lá, né? Pai Paulo Augusto, os meus sinceros abraços para o senhor, né? Agradeço a recepção até a cidade de São Paulo, né? O Fábio Galácio também, né? E a escritora Cláudia Souto. A audiência nossa, estado de São Paulo e a grande capital, está sendo fantástica. Muito obrigado a todos vocês. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, um abraço para o Zé Carlos de Oxóssi, né? Pai Paulo de Ogum, né? E também Pai Jorge de Ogum. Um grande abraço a todos. Pai Ogã, Paulinho de Xangô, a toda a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, da Grande Rio de Janeiro também, né? Hoje, nosso programa, nós fomos até São Paulo, no bairro do Limão. Nós fomos recebidos por Pai Paulo Augusto, né? Junto com o Fábio Galácio e a escritora Cláudia Souto. Nosso tema de hoje, nós vamos falar da Bíblia Real Espírita. Você que está acompanhando o programa, assiste comigo, né? Os católicos existem Bíblia, os evangélicos existem também a Bíblia, né? E por que não a Bíblia Espírita? Acompanhe comigo. Olá, meus amigos. Eu sou o dirigente espiritual umbandista e também, claro, cristão. Porque todos aqueles que creem na ordem de Cristo é um cristão. E eu sou um cristão umbandista. Eu iniciei o meu caminho na Umbanda desde o meu nascimento. Já era pequenininho quando fui iniciado na Umbanda, seguindo as tradições, naquela época muito antiga. Era a época dos benzedores, os rezadores. Então eu venho de um espiritismo antigo, um espiritismo arcaico, mas dentro das leis de nosso Deus. Durante todo esse caminho eu recebi orientações espirituais e, para minha surpresa, houve uma ordem de um espírito que nós cumpríssemos uma determinação divina neste elo. Fiquei surpreso, claro, muito preocupado com a situação. E esta ordem era para que nós escrevêssemos ou materializássemos o pensamento dos espíritos, suas determinações com relação à história divina. Então isso me causou uma surpresa muito grande, uma preocupação muito grande, porque a Umbanda já existe há 112 anos e de repente surge uma ordem para que escrevêssemos o caminho divino na visão dos espíritos. E então iniciamos um longo caminho junto com a escritora Cláudia Souto e sobre a minha coordenação, e nós então iniciamos essa determinação divina, que era escrever a primeira Bíblia Espírita do mundo. É uma responsabilidade muito grande, mas aceitamos, porque a ordem de santo é para dizer sim, Senhor, obedecer e não discutir. Então, se eles determinaram isso a mim e a escritora Cláudia, certamente eles sabiam e sabem com toda certeza o que estava determinando e que nós teríamos condições de fazer. Escrever a Bíblia e obedecer à ordem espiritual já era uma determinação. Mas como fazer a Bíblia? Daí então, depois dessa determinação espiritual, nós criamos a Editora Bravos, que é de onde vem a Bíblia Espírita.
A Editora Bravo surgiu devido também a essa ordem, né, de fazer criar essa obra em nome dos Espíritos, em nome de Deus. Então fizemos, daí surgiu a Editora Bravos, hoje com muitos títulos por todo o país, fora do país, em vários outros países, né? A Bíblia já está e alguns títulos da Editora Bravo também. A esperança, um exemplo que estava em nós, não só em mim, como a Cláudia Souto, era a grandeza, o tamanho, e nós não tínhamos ainda noção de tudo isso. O tamanho da ordem espiritual para que nós cumpríssemos essa missão na Terra. Então, eu não tinha ainda noção da grandeza de tudo isso. Nós conhecemos muito a Bíblia tradicional, né? Que vem ao longo dos anos, de todos esses tempos, mas eu não tinha noção da grandeza de tudo isso, porque até cair a ficha, até a gente entender a ordem do Espírito, é muito difícil para nós. Então, não só eu, como Cláudia Souto, tivemos N situações de dificuldade de enquadrar tudo isso, como materializar esses pensamentos, como compreender essa determinação. Então o tamanho, a esperança nossa era que tudo desse certo. Mas quando a gente tem fé no Santo, quando a gente tem fé em Deus, a gente sabe que uma ordem dele é a mais perfeita e a mais correta. Então sabíamos que tínhamos que fazer e fizemos. A grandeza da Bíblia hoje para o mundo não dá para medir, não dá para medir, não dá para calcular. Então, ainda até hoje, quando olho para aquela obra e vejo que faço parte dela, tanto quanto a escritora Cláudia Souto, médium, altamente preparada, eu fico... Parece um sonho, não é? Parece um sonho. É a primeira Bíblia espírita do mundo. Não existe outro. Então, é difícil você ainda entender tudo isso. Mas... missão dada tem que ser missão cumprida. E eu fico muito feliz por isso. A grandeza da Bíblia real hoje no nosso elo chamado Terra é tamanha que não dá para a gente calcular a importância dela para o espiritismo do mundo. A Bíblia real não é uma Bíblia direcionada somente para o umbandista. Ela é direcionada e foi feita e elaborada, construída através dos Espíritos para todos os espíritas do mundo. Porque espírito é espírito em qualquer lugar, santo, é santificado. E não foi o homem que fez. Santo é santificado. Então ele é santo na Umbanda, no Candomblé, na Igreja Católica, na Santo é santo. Santificado. Então, a Bíblia real vem para falar para todos aqueles que creem num caminho espiritual, para todos aqueles que creem na força de nosso Pai Celestial, que o conhecemos em espírito. Hoje, a Bíblia real fala do Sagrado Jesus, que hoje está em espírito. A Bíblia real fala da história divina, contando todas as suas passagens, como o mundo espiritual enxerga cada passagem divina, cada ordem desse Deus e como foram praticadas. Então é uma obra que todos deveriam ler, iria compreender melhor o caminho divino. A Bíblia Espírita já tem percorrido o mundo. Eu tive ainda esses dias num congresso internacional onde nós apresentamos a Bíblia Espírita, que teve uma aceitação assim fantástica, porque de outra forma não poderia, como não iria aceitar uma obra de Deus, não iria aceitar um caminho divino. Então a Bíblia Real nesse congresso internacional foi assim muito bem aceita,
Os dirigentes espirituais compreenderam a importância dessa Bíblia na nossa religião, porque até então o católico tinha a Bíblia, o evangélico tinha a Bíblia, e outros, um tinha a Cabala, o outro tinha, e nossa religião não tinha um livro sagrado que pudesse nos orientar a direção de nossa religião. Então ela foi muito bem aceita no Rio de Janeiro, onde tinha grandes dirigentes de alto respeito dentro do caminho espiritual, pela sua vivência, pela sua prática, enfim. Eu fico muito feliz de ter levado a Bíblia Espírita a esse congresso, porque algumas outras partes do mundo também já começaram a entender a importância dessa obra. Foi muito bem aceita por todos e eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer aos Espíritos por permitir eu participar desse momento tão glorioso, tão forte, onde as religiões do mundo têm agora um caminho, uma orientação e uma direção religiosa. Em se falando da obra, eu sou um dirigente espiritual e tenho muitos filhos e já formei muitos filhos nesse caminho. Tenho muitos médiuns iniciantes e hoje eu fico muito mais aliviado como dirigente espiritual em poder direcioná-los a um caminho sagrado. Então a importância dessa obra da Bíblia Espírita para um iniciante dentro do Espiritismo é de grande valia, é de muita importância, porque não há religião no mundo sem Deus. Não há religião no mundo que possa ser praticada que não parte do nosso sagrado, de nosso Pai Celestial. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem nos dá a direção, o caminho. Então, para um médium iniciante, a Bíblia Espírita é de grande importância. Ele vai entender de onde vêm os espíritos, o que fazem, qual sua importância, qual sua missão. Então, ele poderá ter um conhecimento muito mais amplo, muito mais apurado, porque não basta colocar uma roupa branca, dar 3 pulinhos, colares no pescoço e já se achar um missionário de Deus. Não dá. É preciso entender quem é esse Deus. É preciso entender qual a sua razão. É preciso entender por que Deus te escolheu como um espírita. Então você precisa, sim, da Bíblia Espírita. Conhecerá a trajetória, o caminho divino. Conhecerá de onde vêm os espíritos, qual sua missão. Terá a visão diferenciada de um espiritismo que praticamos hoje sem direção. Que Deus abençoe a você, iniciante, que possa ter um livro sagrado para entender melhor qual é a sua missão, qual é a determinação de Deus para com você. Então, a Bíblia Espírita é de grande importância, sim, a um médium iniciante dentro do Espiritismo, seja qual for o nome dado a esta religião. Como dirigente espiritual, como disse, fiquei muito aliviado quando houve essa determinação divina para que, junto com a escritora Cláudia Souto, concluíssemos essa obra. Dentro do meu terreiro, do meu centro, como queiram chamar, dentro da minha igreja, enfim, como queiram chamar. É uma casa sagrada, onde iniciamos o caminho e todas as vezes que praticamos um ato espiritual, Deus está em primeiro plano. Deus está no início de todas as sessões da minha casa. Os médiuns, a Bíblia Espírita tem que estar conectado.
é uma ordem divina, é um caminho sagrado, é uma história em que a humanidade deveria conhecer e saber desde os princípios dos tempos. Então no meu centro, todo o início de sessão, nós lemos um trecho da Bíblia Espírita. E muitos deles, coincidentemente, é como se abríssemos a página e eles nos orientassem a direção e o caminho do que vamos praticar. Então, a Bíblia Espírita hoje está integrada e faz parte do meu caminho espiritual, do meu aprendizado e do meu ensinamento, porque ela é lei divina. E lei divina é para ser cumprida e obedecida. Então, em minha casa, junto aos meus médios, eu peço para que eles se informem, busque conhecimento, busque saber qual é a história divina. Então ele entenderá por que ele é um médium e qual a missão que ele tem que cumprir em nome desse Deus. Bom, pessoal, a conversa tá boa. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos em sequência. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Axé. Pessoal, você que está acompanhando o programa comigo, o pessoal da Luz Esotéricos entrou em contato comigo e se dispôs a fazer um sorteio de um kit Prosperidade. Como que você vai concorrer? Aqui debaixo do rodapé aqui da sua televisão tem um número de telefone, um WhatsApp. Você vai enviar uma mensagem simples de qual cidade você está acompanhando o programa e um texto curto, coisa simplinha, só para você participar. Aquela que for mais, digamos, mais enfeitadinha, vai ganhar um kit de prosperidade para você começar aí 2021 com o pé direito, com muito axé, com muita alegria, com boas vibrações. Então, se você quer participar, o telefone está aqui no rodapé, aqui do seu televisor. Você vai enviar uma mensagem, tá? Simples, incrementa lá do jeito que você quiser. Coisa simples, eu vou deixar o telefone disponível, envie para nós aí. O texto mais criativo, a mensagem mais criativa vai ganhar um presente da Luz Esotéricos, que é um kit de prosperidade, tá? Aproveitando, eu queria convidar vocês a conhecer a loja da Luz Esotéricos na cidade de Pouso Alegre, que são 2 unidades. Luz Esotéricos você vai encontrar na rua Professor Mendonça, 237, ao lado do Sindicato Rural. Isso mesmo, 237, ao lado do Sindicato Rural. Na Luz Esotéricos você vai encontrar infinidade de pedras brutas, roladas, incensos, porta-incensos, pêndulos para radiestesia, pêndulo de madeira, pêndulo de pedra, isso, imagens, charutos, entre outros acessórios para seu culto e espiritualidade. Lembrando você também que nós temos uma loja da Luz Esotéricos na cidade de Santa Rita do Sapucaí, tá bom? Então, na dúvida, vá para a Luz Esotéricos, vá conhecer a Luz Esotéricos e eu tenho certeza que você vai simpatizar com a equipe da Luz Esotéricos. Um abraço para a Fabiana, aqui da cidade de Pouso Alegre, e também a Ingrid, da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Gente, o nosso tema de hoje, nós estamos com o Pai Paulo Augusto, nós estamos falando da Bíblia Espírita. Isso mesmo, a Bíblia Real Espírita. Acompanhe comigo. Bem, eu preciso deixar bem claro aqui a vocês, falei da importância desta obra divina para as religiões do mundo, mas pode-se perguntar, como eu vi ao longo de minha caminhada nesse plano, muitas vezes diziam, a Bíblia foi escrita pelo homem, a Bíblia foi isso. Eu citei aqui a minha coordenação, a escritora Cláudia Souto. Essa Bíblia foi ordenada. E para que nós pudéssemos cumprir essa ordem, nós tínhamos que receber informações e conhecimento. Então eu poderia dizer que esta Bíblia também foi
inspirada pelos Espíritos, inspirada para a nossa escrita, o tempo inteiro. Os Espíritos dizendo o que é e nós materializando. Então ela não é psicografada, ela é inspirada. E o que nós fizemos foi materializar a determinação, a visão dos Espíritos para que pudéssemos ter essa obra. Então essa Bíblia foi inspirada, ordenada, e nós cumprimos esta ordem divina através dos Espíritos. Bom, o que mais me chama a atenção na Bíblia Espírita é a história divina contada. Porque muitas vezes nós nascemos, um exemplo, e crescemos nesse mundo sobre uma das religiões mais de grande respeito, que é a religião católica. E então essa história divina é contada para nós desde criança, como a Igreja Católica interpreta as Escrituras Sagradas. E o que me chamou muita atenção foi quando o mundo espiritual ele não veio modificar, ele não veio alterar, ele veio acrescentar uma forma de entendimento diferenciado. Então, o que me chama muita atenção sobre a Bíblia Espírita é que ela nos mostra a história divina de uma forma diferente. Cada passagem, cada ordem, cada determinação, cada feito como Jesus, Moisés, Abraão e tantos outros, por exemplo. Então, o mundo espiritual nos esclarece essas passagens como verdadeiramente são e como eles entendem essa passagem. Então isso me surpreendeu muito, porque modificou na minha cabeça muitas coisas que às vezes eu olhava com muita simplicidade e de repente aquilo era muito mais complexo do que nós pensávamos. E o mundo espiritual nos traz esta orientação e faz com que a gente possa compreender a verdadeira razão dessa passagem divina. Bom, eu também não tenho o pensamento, porque de escrever a Bíblia 1, Bíblia 2, Bíblia 3, porque a história divina é única. Só há um Deus, só há um reino, só há um caminho. Então, não tem como eu escrever Bíblia 1, Bíblia 2, Bíblia 3 ou outras Bíblias. A história divina é única. Então, a Bíblia real veio para ficar e ficará por toda a eternidade. Mesmo que eu parta 1000 vezes, ainda a Bíblia real permanecerá, a Bíblia Espírita permanecerá nesse mundo, trazendo os seus conhecimentos e ensinamentos a todos aqueles que querem alcançar uma evolução espiritual. Por isso, a Bíblia Espírita é única. Bom, eu entendo que a Bíblia Espírita é para todos nós. Eu entendo que a Bíblia Espírita, como já disse, é para todos aqueles que buscam uma evolução espiritual, um conhecimento maior junto ao mundo espiritual. Então ela não é um manual próprio para o umbandista, é para todos os filhos de Deus. Porque nós falamos com muita simplicidade sobre a divisão das religiões, ou várias religiões nesse mundo, mas Deus é único. O caminho é único. Então todos deveríamos estar unidos num só Deus, num só reino. E ela não é um manual próprio para o umbandista. Ela é um manual ou ela é uma obra para todos os filhos de Deus. Muitos falam que não crê no Espiritismo, mas ele é um espírito. Muitos falam que não crê na vida após a morte, mas uns dizem que ficarão dormindo até Deus ressuscitá-lo, outros dizem. Então, sim, Jesus deixou isso muito claro para nós. E quando partia, ele dizia, ainda hoje estarei no reino de meu Pai. Assim diz a história, e não fui eu que escrevi essa história. Não é? Como contavam para a gente e nos ensinava, nos evangelizava.
Então, esta obra divina é para todos os filhos de Deus. Bom, por essa obra ser uma obra divina, relatada pelos Espíritos, eu acho e tenho certeza disso, que ela serve para todos os filhos de Deus, como já disse. Desde o pequenininho que tem que receber uma orientação espiritual, um caminho de Deus. Essa Bíblia, ela é tão suave, ela mostra com tanta clareza que até um pequenininho pode entender, vai compreender essa passagem de Deus, essa obra de Deus. Então eu diria que a Bíblia Espírita serve para todas as idades, sem exceção. Bom, como eu disse, a nossa Bíblia Espírita tem percorrido, está percorrendo o mundo. Mas aqui no nosso Brasil, você vai poder encontrá-la na Lua Esotérico, do meu amigo João Paulo, lá de Pouso Alegre. João Paulo, um abraço, um beijo no seu coração, muito grato por estar também levando a Bíblia Espírita para toda essa região. Você poderá encontrar também nas melhores livrarias e nas maiores livrarias desse país, que é Livraria Cultura, a Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, e em tantos outros lugares. E se você não conseguir encontrar, você pode entrar em contato com a editora, eles vão enviar para você. Tenha certeza que eles vão, com o maior carinho, enviar esta obra para você também. Tá bom? Então, a Bíblia Espírita percorre o mundo. Eu quero agradecer com muito carinho a Rede América de televisão, a toda a sua produção. Quero agradecer a meu amigo João Paulo por esse carinho, por abrir esse espaço à Editora Bravos, por abrir esse espaço à nossa primeira Bíblia Espírita do mundo, a Bíblia Real. João Paulo, que Deus te ilumine, que os orixás lhe dêem muita força, esperança, sabedoria, visão, para que você continue levando a este povo um pouco mais de informação sobre o caminho religioso que acontece neste mundo, nesta Mãe Terra. A você, João Paulo, muito obrigado. Quero agradecer a cada um de vocês, porque ser dirigente, ser um missionário de Deus não é tão fácil nesse mundo. Quero lembrar que Jesus escolheu 12 com seu próprio dedo, falou a milhões e morreu sozinho. Quero lembrar também, como diz a Bíblia Espírita, Moisés, um dos maiores magieiros do mundo. Poder de transformação, mexeu com pragas e tantas outras coisas em que até hoje não sabemos como foi feito ou se poderíamos alcançar tais feitos. Mas tudo foi ensinado pelo Criador. Então devemos ter um entendimento da importância dessa história sagrada em nossas vidas como religioso. Não é tão fácil, mas hoje nós enxergamos o mundo, a criação de religiões e mais religiões, caminhos e mais caminhos, e muitos deles não têm Deus. Eu fico muito preocupado, porque a maior parte dos dirigentes do mundo vão até o santo, mas esquece de perguntar ao santo a quem ele serve, porque se perguntar, ele vai dizer: sirvo ao Criador. Mas não temos esse costume. Os terreiros abrem, tocam, faz a sua prática da caridade, mas quase todos vão só até o santo. Vão às nações africanas, vão às nações indígenas, mas não vão até Deus.
E quando agradecer ao santo pelo um bom feito à sua vida, o santo dirá: agradeça a força superior, agradeça a Deus. Então a Bíblia espírita vem para nos mostrar que ainda estamos muito distante em termos de evolução, em todos os sentidos, em todas as religiões. É como se hoje as grandes magias, como fez Moisés, como fez Jesus, pudessem ser praticadas. E não é assim que funciona. Há mais de 2000 anos, Jesus se foi. E nenhum outro fez os seus feitos. Há quase 3000 anos ou mais, Moisés se foi. E nenhum outro praticante do Espiritismo conseguiu fazer os seus feitos. Então, onde estamos errando? Por quê? Se Jesus disse eu posso, por que não vocês? Por que não conseguimos? É porque muitas das vezes nós temos crença, mas não temos fé. É porque muitas das vezes seguimos um caminho espiritual descoordenado e sem direção, e a direção é Deus. Por isso que iniciei minha fala dizendo que eu sou um cristão umbandista. Creio nas leis de Cristo. Busco, junto ao mundo espiritual, uma evolução maior. Por isso, eu quero pedir a todos vocês que estão nos vendo, una-se a Deus através do Espiritismo. Una-se a Deus através da sua religião, mas coloque Deus em primeiro plano. E Ele te dirá o que você deve fazer ou não. Coloque Deus em primeiro plano. E os seus guias, os espíritos, os orixás, irão conduzir os teus passos em direção ao reino sagrado. Mas não é assim que se pratica um caminho sagrado. Cria-se muitas ilusões. É preciso mudar esse raciocínio. Se a casa é uma casa sagrada, como poderia existir o mal dentro dela? Todos dizem, eu trabalho numa casa sagrada, numa casa de Deus. Como o mal pode adentrar a casa de Deus? Não pode. Então deve haver um engano muito grande. Por isso que muitas vezes a falta de entendimento e compreensão sobre nossa religião umbandista, candomblessista, ou seja, qualquer outra que siga um caminho espiritual, tem dificuldades na evolução e na prática da caridade. Precisamos compreender. Não é o nome da religião, e sim quem a governa. E esse que a governa chama-se Deus. Assim diz a história, e tínhamos que aprender sobre a história. Grato a cada um de vocês, um beijo no coração de vocês, e mais uma vez agradeço a Deus por Ele permitir esse momento junto de cada um de vocês, de poder falar em seu nome, e naqueles que Ele determina como nossos orixás, guias, orientadores. Grato. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês e que dê a vocês visão, compreensão e paz em vosso espírito. Axé. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a você que está acompanhando o programa Axé, falando de Umbanda e Candomblé. Quero mandar um abraço a todos da editora Bravos, da cidade de São Paulo, lá do bairro do Limão. O Fábio Galácio, né? Ao Pai Paulo por ter nos recebido, muito obrigado, muito axé pro caminho do Senhor. Essa Bíblia Real, ela já é sucesso, né? Pai Paulo esteve apresentando a Bíblia Real numa convenção no Rio de Janeiro, foi muito bem aceita, muito axé pro Senhor Pai Paulo e a todos da editora Bravos. E eu quero deixar já uma mensagem para vocês aqui. A gente vai estar com a escritora Cláudia Souto também, né? Que
mais uma das sócios da editora Bravos. Nós vamos estar fazendo uma entrevista com ela, dando continuidade ao assunto da Bíblia Real. Quero mandar um abraço para o Ronaldo Casimiro, da RF Transportes e Areia, telefone aqui debaixo da sua tela. O Ronaldo Casimiro, com a sua empresa de transporte, é um dos apoiadores do programa Axé também. Axé para você, Ronaldo, e a todos os familiares seu aí. Gente, chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. E não se esqueça, Axé, falando de Umbanda e Candomblé. Salmo 23 para umbandistas e candomblecistas. Vamos lá, pessoal. Oxalá é meu pastor, nada me faltará. Deitai-me faz nos verdes campos de Oxóssi. Guia-me, Pai Ogum, mansamente nas águas tranquilas de Nanamburuquê. Refrigera minha alma, Pai Obaloaí. Guia-me, Mãe Assã, pelas veredas das justiças de Pai Xangô. E ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte de Omolum, não temerei mal algum, porque Zambi está comigo. Pois o cajado de Oxalá é meu guia, na direita e na esquerda. Me consola, Mamãe Oxum. Prepara uma mesa cheia de vida para mim, ó Mãe Iemanjá. Exu e Pombagira, afaste de mim os inimigos da caminhada. Unge minha coroa com o óleo sagrado de Olorum. E meu cálice faz transbordar com a pureza da Ibejada. E certamente a bondade e a misericórdia de Oxalá estarão comigo por todos os dias da minha vida. Assim seja. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus.